só, eu vou te confessar que eu estou assim, boquiaberta. Eu já tinha visto isso em filme, em livros, mas enfim. Vamos contar uma história agora. O seu Valdeci, ele é empresário no ramo de autopeças. E um de seus clientes sofreu um acidente, gente. Aí veio a óbito. A esposa desse cliente resolveu reformar o caminhão. Aí o que ela fez? Foi pedir ajuda pro seu Valdeci, que indicou um local onde ele poderia encontrar a cabine. Em uma operação da Polícia Civil, descobre-se que essa cabine é objeto de roubo. Aí você já viu, né? Artigo 180, receptação. Seu Valdeci foi acusado. Isso foi em 2005. Aí, durante o andamento do processo, descobriu que essa cabine foi tomada de assalto por 5 bandidos, que embebedaram o motorista e o ajudante. Aí, na região de Guaíra, no interior de São Paulo, o rapaz que sofria do coração era intolerante ao álcool, veio a óbito durante o crime. Aí o Valdeci foi acusado de latrocínio e condenado a 20 anos em regime fechado. Uma história muito complicada. Eu estou recebendo aqui nos estúdios, essa daqui é a dona Eliane, é a esposa do seu Valdeci. E eu estou com o doutor Moacir, né? Ele que é o advogado. Vamos tentar entender. Agora, você sabe, pra você ter uma noção, seu Valdeci, ele tá preso. Em 2015, ele descobriu que tinha um mandado de prisão em aberto para ele. Ele foi e se apresentou. Mas peraí, obrigado pela presença de vocês, tá? A gente sabe que o momento é muito difícil, né, Eliane, né, doutor? Sim, Cássio. Mas vamos entender, começar com o doutor aqui. Inclusive, olha aqui, ó, onde houver erro, que eu leve a verdade. Esse aqui é o seu Valdeci. E aqui eles estão falando que onde houver desespero, que eu leve a esperança. Vamos entender. Moacir, afinal de contas, que história é essa? Que angu de caroço é esse? Cássia, é complicada essa situação do senhor Valdeci, mas o que nós temos aqui é o seguinte fato. Tudo envolve uma cabine de caminhão. Em 2008, ocorre uma condenação em Minas Gerais por receptação qualificada. Então, Tribunal de Justiça... Que é mais grave. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, então, entende que o senhor Valdeci seria um receptador dessa cabine. Agora, em julho de 2015, uma reviravolta no caso. O Tribunal de Justiça de São Paulo entende que a mesma cabine que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende que o senhor Valdeci receptou, ele, na verdade, subtraiu. Uma subtração seguida de morte. Então, nós temos sobre o mesmo bem 2 fatos distintos em que existe uma condenação em 2008 transitada em julgada, essa condenação já foi cumprida e nós temos agora mais uma nova condenação de 20 anos, do qual ele, acreditando em sua inocência, se entrega para promover os recursos necessários. E nisso, ele ficou trancafiado e está até hoje. Até hoje. No presídio Professor Jaci de Assis. Então, na verdade, 2 coisas que me chamaram a atenção. Peraí, se os homens estavam encapuzados, ele foi reconhecido... Sem sombra de dúvidas. Muito estranho esse negócio. E detalhe, Cássio, o que chama mais atenção e que nós queremos deixar claro aos telespectadores. Esta vítima que o reconhece, sem sombra de dúvidas, como o autor do latrocínio, esteve aqui em Uberlândia no processo de receptação e aqui não o reconheceu. Aí em São Paulo... Aí reconhece, sem sombra de dúvidas. É muito difícil esse negócio, né? E aí nós... Houve um erro, então. O senhor é professor de Direito. Professor do próprio Valdeci. O Valdeci está fazendo Direito, Isso. né? Inclusive, vou conversar com a esposa dele, que é a filha, a neta está aqui. Vem cá. Houve um erro, então, no caso, na Justiça. Vocês já recorreram, foram atrás, e o que a Justiça em São Paulo alega? Bom, nós intentamos o recurso próprio chamado, então, de revisão criminal. Certo. Este recurso foi impetrado lá, foi ajuizado lá em novembro de 2015. Teve um decurso de prazo para julgamento, Cássia, até o dia 16 agora de junho. Neste caso, nós fomos até São Paulo, fizemos a sustentação oral, expomos o caso, o que nós buscávamos, a nulidade da decisão, justamente por ofender princípios constitucionais e também princípios processuais penais. E o sarcasmo da Justiça de São Paulo não só foi estampado no momento do julgamento com risos por parte dos desembargadores, mas também com a decisão e com um relatório completamente distinto do que foi pleiteado na revisão, Cássia. Meu Deus do céu. Bom, gente,
Olha, o doutor Moacir está aqui. Nós ouvimos, inclusive, a doutora Gabriela, que é delegada e que também é professora no curso de Direito e até era professora do Valdeci. Olha só, então, vamos ouvir o que a doutora Gabriela falou e depois eu quero falar com a senhora. Na verdade, existem duas garantias constitucionais que estão sendo violadas quando o Tribunal de Justiça de São Paulo insistiu em manter a decisão da condenação pelo latrocínio, pelo roubo seguido de morte. Quais seriam essas violações? Nós temos uma garantia constitucional que é o princípio do bis in idem, né, do non bis in idem, e a coisa julgada que nos garante a segurança jurídica. Vamos entender da seguinte maneira: se o indivíduo ele já foi condenado por uma questão, ele não pode ser condenado novamente por aquele mesmo assunto, por aquele mesmo motivo. Então, em Minas Gerais, houve uma condenação desse indivíduo por receptação e, passado algum tempo, essa condenação de Minas, ela fez coisa julgada, quer dizer, entrou numa esfera de segurança jurídica, o Vanderlei cumpriu pena referente a esse caso e agora, né, depois em São Paulo, entendeu-se por bem que ele seria responsável pelo roubo do bem que ele foi considerado receptador. Então a gente percebe que o erro da decisão ela é evidente, não tem como uma pessoa receptar aquilo que ela mesma roubou. Bom, vai entender, né? A dona Eliane tá aqui, eu preciso fazer um intervalo, é rapidinho. Eu já volto pro desabafo dela, ela quer o marido de volta em casa.